Em destaque, vamos ao primeiro tema de hoje. Relatório de militares não aponta fraude em urnas e chega à mesma contagem de votos do TSE. O documento também fala em risco de código malicioso no sistema de votação e sugere investigação. César, vou começar com você. Cai por terra, então, toda essa teoria de conspiração e essa expectativa em relação à chegada de um famoso ponto que poderia provocar alguma mudança no resultado das urnas? Ou seja, o assunto está encerrado, na sua opinião? Boa noite, William. Boa noite, Marco. Boa noite, amigas e amigos da PAN. Seguramente, é o que eu venho dizendo ao longo das últimas análises. Não existe nenhum tipo de fraude. Esse relatório demonstra isso. E o que me preocupa, e eu vinha debatendo com vocês isso nos programas anteriores, é que, de muitas maneiras, essa pressão acaba dando uma condição de avalista às Forças Armadas ao próprio pleito eleitoral. Isso é seríssimo e é por isso que eles fazem questão de manter, a despeito de não terem encontrado absolutamente nada, o que implica uma certa condição, coloca as próprias Forças Armadas numa questão complicadíssima, porque se vocês não acharam absolutamente nada, por que isso levou aí tanto tempo para ser revelado? E na medida que você tem esse tipo de coisa sendo apresentada, possíveis riscos ou códigos maliciosos, ou apontando que você pode fazer melhorias, veja, gente, melhorias você pode fazer em qualquer processo, em qualquer ser humano, em qualquer instância da vida. É óbvio que cabe argumentar que a gente pode discutir melhorias e tal. Daí a questionar todo o pleito eleitoral, que era isso que a extrema-direita vinha fazendo antes desse relatório. Seguramente esse relatório encerra essa possibilidade, porque diz que não constatou absoluto erro nenhum na divergência de votos. Tem um universo de distância. Então é complicadíssimo, sobretudo por causa disso, porque a gente passa, a partir desse ponto, e eu vinha dizendo isso para Marco Antônio, a depender de uma certa jurisdição das Forças Armadas para validar o pleito eleitoral, que é o principal processo da sociedade civil que a gente tem. Isso é complicadíssimo. Isso não interessa ao César, não interessa ao Marco Antônio, não interessa à Jovem Pan, não interessa absolutamente ninguém. Porque hoje a extrema-direita está no poder ainda. Agora vai entrar a esquerda. Se em 2026 a esquerda perde e resolve que não, mas a gente vai judicializar, a gente precisa desses mesmos tipos de processos que foram feitos há 4 anos, o Exército precisa dar o aval, efetivamente garantindo a integridade das urnas. Ora, você teve a OEA, a Organização dos Estados Americanos, você teve o TCU, Tribunal de Contas da União, você teve a OAB, você teve todo um conjunto das nações que se reuniram para aferir o processo brasileiro. O processo brasileiro é dos mais seguros e fidedignos do mundo. Não houve nenhum tipo de questionamento em 2018. Bolsonaro foi eleito, isso foi respeitado. A esquerda, em hipótese alguma, se articulou no sentido de dizer: vamos contestar, essa votação foi fraudada, houve isso, houve aquilo. Agora, veja o tamanho do problema, William, que a gente gerou. Depois de quase 2 semanas, você tem aí estradas que foram cerceadas, pessoas que sofreram, que foram atropeladas, pessoas que foram baleadas, todo tipo de problema, gente se agarrando na frente de caminhão e o cara dirigindo esse caminhão a 80, 90 km por hora nas estradas. Enfim, para que isso? Quando a gente podia efetivamente ter reconhecido que o processo é legítimo e encerrado esse processo e as pessoas começam a se articular com base em fazer política de forma legítima. Marco Antônio Costa, sua avaliação sobre a entrega do relatório. Boa noite. Lembrando que o Marco está de forma remota e o César está aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Boa noite, Marcos. Boa noite, William. Boa noite, César, a toda a audiência da Jovem Pan que nos assiste a essa hora da noite. Olha, um ponto importante que a gente tem o dever de frisar é exatamente a inconsistência encontrada no que se refere à apuração dos códigos-fonte ou do código-fonte por parte das Forças Armadas. Para quem não sabe, código-fonte é simples, ou pelo menos deveria ser, né? A gente está falando aqui de você apertar o botão 22 ou 13 e esta mensagem ser passada para a urna. Então,
por que o código-fonte é tão importante quando a gente fala em suspeita ou possibilidade de intervenção de um código malicioso ou de algum tipo de hackeamento? Porque não foi possível, a análise por parte das Forças Armadas verificou a impossibilidade de conseguir conduzir uma análise nesse sentido, e é por isso que eles apontam a importância de verificar. E para quem se pergunta, Marco, mas qual a relevância disso? Você pode colocar 22 na urna e cair um outro número, cair 13 ou cair nulo. Você pode apertar 13 e cair 22. Então, o que gera mais perguntas do que respostas com relação ao relatório que foi apresentado é muito simples. Não existe um processo auditável, não existe um processo transparente, e isso eu estou falando só de máquina, hein? Eu não estou falando de condutas de ministros, de condutas de magistrados, de excesso e abuso de poder e de autoridade. A questão aqui se restringe a uma questão eminentemente técnica, porque se for para a gente falar em irregularidades, violação de direitos e garantias fundamentais protegidos constitucionalmente, perseguição a jornalista, perseguição a conservadores, perseguição a políticos, a gente vai ver aí uma jurisprudência vultuosa, né? Entendimentos reiterados do Tribunal Superior Eleitoral, avançando sobre direitos e garantias fundamentais. Mas é importante frisar que a análise do relatório, ela se baseou de maneira muito técnica nesta questão. Por isso que eles não levantaram outros pontos. Eles não queriam levantar, porque fraude pode existir em qualquer tipo de zona eleitoral, se houver coação, se houver ameaça, isso pode acontecer. E esse não é o papel das Forças Armadas e da sua equipe técnica. O papel era muito diferente disso. E exatamente no ponto que nos interessa, inclusive, né, eles levantam que o código-fonte tem milhões de linhas. A gente está falando de um código gigantesco, que também causa estranheza, porque deveria ser um programa, um software simples, não deveria ser tão complexo assim. Então, é importante sim, a questão, as dúvidas, no meu entender, permanecem, porém, a postura do TSE, muito política, por sinal, foi no sentido de já colocar o assunto para ser discutido, para ser debatido, quando eles bem entenderem. Porque, na verdade, se você der uma lida no que foi apresentado pelas Forças Armadas, o que tem lá, César, é a solicitação de providências urgentes a respeito desta questão que se refere ao código-fonte ser inacessível. Me permite uma pergunta, sem querer te interromper, e a despeito de você estar tergiversando a respeito do tema. Qual que é o teu objetivo final aqui? Aonde você vai com isso? Porque assim, você vai continuar insistindo que não é legítimo, que houve problema. Vocês vão continuar com esse papo durante 4 anos, cara? Qual que é o objetivo final, só para eu entender efetivamente? Olha, enquanto eu puder lutar, César, por uma votação mais transparente, por uma democracia onde eu não faço essa inversão do ônus da prova que você faz. Eu entendo que o Estado, ele tem o dever de transmitir confiabilidade, transmitir lisura, transmitir transparência para o eleitor. Marco, isso e não foi é o eleitor feito. que Você tem não que provar porque vocês perderam. Se você tivesse vencido, se você tivesse vencido o pleito, se o Bolsonaro tivesse sido eleito, veja, você não está questionando, por exemplo, meu caro, a eleição de São Paulo, no qual o Tarcísio de Freitas foi eleito. Você não está questionando toda uma base parlamentar do PL que foi eleita. Você não está questionando, você não está atrás de lisura e transparência. Você está atrás de contestar aquilo que não te agrada. E o jogo democrático é assim. Infelizmente, eu não queria que o Tarcísio de Freitas tivesse sido eleito em São Paulo. Eu votei no Haddad. Ainda assim, eu não abri a boca. Eu reconheci a vitória do Tarcísio de Freitas. Então, veja, que vocês se articulam de forma a questionar só a parte da eleição que não lhe interessa. Você não está atrás de lisura e transparência.
Vocês ainda não conseguiram engolir uma derrota que é César, extremamente dolorosa. Eu entendo que seja. E só para concluir, eu acho que a gente precisa parar de tratar, isso eu falo agora para o campo progressista, que eventualmente me assista, a política institucional como se fosse futebol. Precisa parar com essa coisa de ficar tirando barato da cara do outro. Ah, e você perdeu, e nós não sei o quê, e vocês... Acabou, gente, chega. Eleição, política institucional, não é partida de futebol. Não é para você ficar tirando barato da cara do outro. A gente vive em comunidade, entende? Então, assim, eu entendo que está difícil, eu entendo que é uma derrota dolorosa. Seria para mim também, sendo bastante honesto contigo, se eu tivesse perdido o pleito presidencial, assim como eu perdi o pleito do estado no qual eu vivo. Agora, eu não fico inventando subterfúgios para dizer que o pleito não foi legítimo, que não tem transparência, que a gente está vivendo numa ditadura, que é essa narrativa que a extrema-direita está organizando, que é difícil de entender qual é o vosso objetivo final. César, se você me permite, vamos lá. Claro. Primeiro, a gente tem aqui uma questão muito simples. Sempre que a discussão apareceu, eu defendi o voto auditável e é necessário que você tenha um processo de recontagem e que permita e viabilize a auditoria externa. Portanto, o sistema, da maneira como ele se apresenta, não gera confiança nem credibilidade. Okay. E eu defendo que qualquer pessoa tem, sim, como cidadão, a prerrogativa de questionar o que ela bem entender. A pessoa ela não tem o dever de acreditar no que você acredita, César. Você não pode fazer esse tipo de imposição, especialmente quando o sistema mostra que ele tem falhas. E fora as falhas do sistema, você tem um problema mais sério ainda, que é o comportamento dos magistrados, o comportamento dos ministros, quando perguntados a respeito disso. Então, hoje eu falei no Pânico sobre um grande amigo meu, Adrilles Jorge. Ele teve a conta dele do Twitter suspensa. Ele não fez qualquer tipo de questionamento, ele não tem nenhum tipo de impetuosidade retórica de falar pelas orelhas, ou falar palavrões, ou falar nada. O discurso dele é um discurso de levantamento de dúvidas a respeito da credibilidade do sistema. E se isso não é censura, se isso não é um Estado ditatorial, desculpa, eu não sei o que é. E eu vou além. O próprio monarca que acho que não se enquadra na sua definição de extrema-direita, eu não sei qual é também a sua definição para querer taxar qualquer pessoa que pensa de modo diferente ao seu como extrema-direita. Mas o monarca tem um canal de 3,8 milhões de pessoas no YouTube e ele teve o canal também suspenso por decisão judicial do TSE. Então, isso sim representa um estado de exceção. Não dá para a gente falar que isso é um ambiente livre, democrático e constitucional. Tá, Marco, deixa eu isso é exatamente o oposto. É um ambiente que não é livre, é antidemocrático e é inconstitucional. Vocês vão ficar cada vez mais isolados com esse discurso porque a vida seguiu. Deixa eu ser bem sincero contigo aqui. A vida seguiu, a política seguiu. Boa parte do Congresso que estava alinhado ao bolsonarismo já veio mais ao centro. Hoje Lula esteve com Lira, com Pacheco. As pessoas estão fazendo política. Vocês podem ou pegar o trem da política e começar a fazer política, ou vocês podem ficar 4 anos com esse discurso furado de que estado de exceção, de que estamos sob ataque, de que somos injustiçados, que é uma abordagem histriônica, absolutamente histriônica, entende? Agora, eu acredito que vocês são minimamente razoáveis, eu quero acreditar que vocês são minimamente razoáveis para entender que isso tem potencial só para causar dano, inclusive político para vocês. Isso não vai surtir nenhum efeito prático, não vai sensibilizar as pessoas a dizerem, então muito bem, então a gente vai subverter a regra do jogo democrático porque parte da extrema-direita está se sentindo absolutamente insatisfeita com o resultado do pleito. Isso não vai funcionar. Bom, vamos aproveitar para a gente... César, tem só um ponto aqui que me parece uma contradição nas colocações do César, que é como que ele espera a razoabilidade de alguém que ele taxa como extrema-direita? Porque quando eu defino alguém como extrema-esquerda, eu considero uma pessoa extremista, uma pessoa que não é razoável, que não é ponderada. Um extremista é um radical na essência. Agora, eu acho engraçado a reflexão dele sobre
como direitos e garantias individuais podem ser flexibilizados ao bel prazer de um membro do Poder Judiciário no seu órgão de cúpula, sendo que viola uma garantia individual prevista na Constituição, que eu não desejaria a violação para qualquer pessoa, inclusive para o César. Ok, você vai continuar insistindo nesse tema, isso tem que ser ponto passivo. Ou se acontecesse algum tipo de restrição à liberdade de expressão do César, eu me colocaria frontalmente o contrário, deixa eu só independentemente do que o César falou. E eu vou só além, César, só para ilustrar esse ponto, daí você pode falar. Se você se colocasse como um revolucionário, se você se colocasse como um membro do PCO, do PSTU, aliás, essas pessoas falam sobre golpe de Estado, essas pessoas falam sobre processo revolucionário. Paulo Freire fala sobre processo revolucionário. E eu não vejo limitações de Estado, às liberdades de expressão dessas pessoas. E se eu visse, eu seria frontalmente contrário a elas. Deixa eu só colocar uma questão, William, por favor, que você colocou. O que caracteriza a postura da extrema-direita? É um nível de autoritarismo, e aí eu aproveito para esclarecer algo que as pessoas geralmente me perguntam. Quando você vai na Jovem Pan, eles te pautam, eles te dizem alguma coisa, o que é certo ou o que é errado dizer. E eu digo assim, com toda a honestidade do mundo, eu já participei do Morning Show, participo do Opinião, participo do Linha de Frente, de todos os programas. Em nenhuma dessas ocasiões, a direção da Jovem Pan me disse absolutamente nada do que eu deveria, do que eu poderia, do que eu estaria certo ou não fazer. Eu sempre me articulei da forma mais livre possível, da forma que eu quis, utilizando os termos que eu quis, e nunca fui repreendido e nunca recebi nenhum tipo de orientação. O que caracteriza a extrema-direita é você, por exemplo, dizer ontem que o TP estava errado. É isso que caracteriza a extrema-direita. Quando você se vê confrontado com uma proposta antagônica, você surta. Você diz que isso está errado, que isso não pode ser assim, que nós vamos enfrentar o TP, que está errado, que não está de acordo. Enfim, o que caracteriza precisamente a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é não aceitar o pluralismo, Marco Antônio. É não aceitar a resolução e a soberania das urnas. É isso que caracteriza a extrema-direita. Marcos, não, eu acho engraçado, de novo, porque existem tópicos sobre os quais o César define um ponto de não retorno. Então você não pode questionar, de acordo com o César, alguns dogmas. Não. Você não pode levantar, você não pode suscitar dúvidas razoáveis a respeito de uma informação de cunho jornalístico. Você não pode, colocando palavras por exemplo, na minha boca para em seguida dizer o que eu disse. Uma reflexão ou um questionamento sobre algo que, por exemplo, o César leu, o William leu ontem para nós. Então, existe sim, César. Não. E essa beleza. Na verdade, posso só terminar, César? Senão atrapalha e eu não consigo ter o feedback. Por favor, fica muito bem à vontade. Isso só significa pluralidade. E ao contrário, na verdade. Eu acho que o César, em algum momento, a reflexão não ficou muito clara, porque eu disse, César, que se isso acontecesse com você, eu defenderia a sua liberdade de expressão. Muito bem, muito obrigado, eu também. Mas, outro sim, quando eu te chamei para defender a liberdade de expressão do Alan dos Santos, do Daniel Silveira, mas qual liberdade de expressão? Você disse que o teleprompter da Jovem Pan estava errado. Monarque, que precisaria reescrever o teleprompter da própria Jovem Pan. Qual a liberdade de expressão que você defende, Marcos? Qual a liberdade de expressão que você defende? Se você disse que o TP estava errado. Agora, espera só um segundo, César, porque senão não flui. Não. Então, a gente está falando. Você fez isso o tempo todo, agora está te incomodando? Você disse que a gente deveria esgrimar. Eu te disse, você prefere que eu não fale enquanto você estiver falando e você faz o mesmo comigo? Você me falou, não, eu prefiro que a gente fale. Então, assim, você não pode reclamar de algo que você determinou que fosse assim. Que tipo de liberdade de expressão você defende? Se enquanto o William está lendo o TP, você diz que está errado. Isso aí não é assim, eu não aceito. Senhores, eu gostaria de trazer os temas do dia. E eu gostaria só, porque assim, nós temos milhares de pessoas nas ruas, muitos protestantes contra o resultado das eleições. Nós saiu agora esse relatório dos militares que não aponta fraude nas urnas. A pergunta que eu faço para os dois: os senhores reconhecem Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil? Marco Antônio. Eu ainda tenho dúvidas com relação à lisura do sistema.
e eu vou ficar com elas. Eu prefiro as dúvidas. Claro, cara. O relatório, óbvio, o mundo inteiro já William, reconheceu, ele não é só o César ou o Marco Antônio. Você tem um conjunto de entidades internacionais que atestaram a lisura do processo. A própria o Ministério da Defesa disse que não encontrou nada. Me espanta que o Marco ainda consiga sustentar essa postura. Eu não vejo qual é o teu objetivo final. É muito louco, é uma postura histriônica, Marco, no qual você tenta se colocar como uma vítima para chamar a atenção, para dizer que vocês foram injustiçados, para dizer que você... Cara, perdeu, tenha César, hombridade, a palavra cara. está com o Marcos, a palavra está com você, por favor. Obrigado, William. Bem, postura histriônica, enfim, acho que a audiência sabe diferenciar muito bem quem está histriônico hoje e nos outros dias. Mas com relação ao relatório, eu não acho que é reconhecer o presidente eleito. A pergunta que se faz é: por que o código-fonte não pode ser analisado de maneira urgente agora? Por que o TSE tem interesse em colocar panos quentes em cima dessa matéria? Porque se o código-fonte for aberto de maneira irrestrita, e eu vou falar uma coisa, isso é muito simples, tá? A gente está falando aí de um universo de 500 mil urnas, e uma análise que foi realizada de maneira amostral. Dá para verificar, dá para saber como foi conduzido ao longo de todo o momento, primeiro e segundo turno. Eu vou, sim, continuar com as minhas dúvidas. Quanto mais elas incomodam o César, quanto mais elas incomodam o sistema eleitoral, quanto mais elas incomodam determinadas pessoas, a sensação que eu tenho é que, sim, é uma pergunta que deve continuar a ser feita até termos uma resposta conclusiva. Enquanto não houver resposta conclusiva sobre a tecnologia imbuída nas urnas, que são utilizadas de maneira idêntica em Butão e Bangladesh, eu continuarei fazendo as perguntas. Ou faremos um sistema híbrido onde o voto é impresso e colocado numa urna para fins de auditoria de terceiros. Esse tema tem que ser resolvido e essa eleição ainda deve ser questionada por vários milhões de brasileiros.